Existem muitos casos bizarros na China, só que tá sendo uma experiência para mim conseguir achar as informações. Até porque o país é muito fechado, e longe de mim falar se isso é certo ou errado, isso aí tá longe de ser um problema meu, então cada mendigo com seu papelão. Mas hoje estou aqui para trazer informações sobre alguns casos da China que eu achei muito louco. E uma pausa para agradecer aos membros do canal, vocês ajudam demais a esse projeto continuar, então se você quiser apoiar o canal, por um valor bem pequeno você se torna um membro e ajuda esse projeto se manter. Beleza? Bora pro tema. Jack o Estripador Chinês. Durante 28 anos, um terror invisível parou uma cidade industrial na China, criando uma espécie de terror coletivo e mudando a forma como as pessoas viviam. Mulheres pararam de andar sozinhas assim que o sol se punha. Portas que antes ficavam destrancadas passaram a ser fechadas com 2 voltas na chave. E uma simples cor de roupa, o vermelho, tornou-se um símbolo de morte marcado na mente da população. E o mais aterrorizante não era apenas a brutalidade dos 11 assassinatos que aconteceram entre 1988 e 2002, mas onde eles ocorriam, dentro das próprias casas das vítimas, muitas vezes em plena luz do dia, em complexos residenciais movimentados, onde a vida deveria ser segura. O homem responsável por esse pesadelo não tinha uma aparência de monstro. Era um vizinho quieto, um pai de família dedicado que cuidava de uma pequena mercearia dentro de uma escola. Ele era alguém que se misturava perfeitamente ao cenário cinzento de uma cidade obcecada pela produção de cobre. Seu nome era Gao Shengyong, mas o mundo viria a conhecê-lo por um apelido muito mais aterrorizante, o Jack o Estripador Chinês. E para entender como esse homem conseguiu enganar todo mundo por quase 3 décadas, precisamos mergulhar na realidade peculiar do lugar onde tudo aconteceu. Estamos falando de Baiying, no noroeste da China, uma cidade planejada pelo governo nos anos 50, especificamente para a exploração de minérios. Durante décadas, a vida ali girava em torno das unidades de trabalho, que eram como pequenas cidades autossuficientes dentro da cidade maior. As pessoas moravam em prédios de tijolos idênticos, usavam banheiros coletivos nos corredores e todos se conheciam, o que criava uma bolha de segurança. Mas nos anos 90, a China começou a mudar rapidamente. Uma onda de trabalhadores de fora começou a chegar para tentar a vida nas fábricas, e aquele controle social onde o vizinho vigiava o vizinho começou a falhar. O Gao aproveitou exatamente essa brecha no sistema. Ele conseguia seguir uma mulher até o prédio dela e entrar sem ninguém perguntar quem ele era, se misturando facilmente no meio de tantos rostos novos que circulavam pelos corredores mal iluminados. Além dessa mudança social, a polícia da época enfrentava um problema sério de burocracia que jogou a favor do assassino. Na China, existe um sistema rígido de registro de residência, chamado Hukou. Ele basicamente define onde você mora oficialmente. E o Gao, ele tinha um registro rural de uma cidade chamada Yuzhong, que ficava a uns 120 quilômetros dali. E embora ele vivesse em Baiying boa parte do tempo com a esposa e os filhos, para o sistema ele era um forasteiro. Quando os crimes começaram a se empilhar, a polícia focou suas investigações e coletas de impressões digitais nos homens registrados oficialmente na cidade. E eles ficharam muitos moradores locais, mas o Gao, por ser oficialmente de fora, nunca entrou nessa lista primária de suspeitos, mesmo estando fisicamente ali, operando
bem debaixo do nariz das autoridades. E bom, vamos lá, quem era esse homem antes de virar o pesadelo de uma cidade inteira? O Gal nasceu em 1964 numa família de campo, durante os anos tumultuados da Revolução Cultural. Ele cresceu como um garoto quieto, introvertido, mas muito capaz nos estudos. O ponto de virada na vida dele, o momento em que a semente do ressentimento pode ter sido plantada, aconteceu quando ele era jovem. Ele tinha um sonho ambicioso de se tornar piloto da Força Aérea, uma das carreiras mais honradas e que garantia ascensão social imediata na China. E ele chegou a passar nos exames físicos, passou nos testes intelectuais, mas foi barrado na fase de verificação política, por causa de algum problema no histórico da família dele, talvez parentes que eram donos de terras antes da Revolução Comunista. O sistema burocrático disse não. Para um jovem ambicioso, aquilo foi um golpe devastador. Ele se sentiu rejeitado e impotente diante de um sistema que não podia controlar. As pessoas acreditam que essa frustração virou ódio, e os crimes que ele cometeria anos depois seriam uma forma distorcida de recuperar o controle, de exercer poder absoluto de vida e morte sobre alguém, já que a sociedade tinha tirado o poder dele sobre o próprio destino. E depois desse fracasso, ele construiu o que os psicólogos chamam de máscara de sanidade. Ele se casou, teve 2 filhos e abriu uma pequena mercearia na escola industrial. Para os vizinhos e clientes, ele era um cara reservado, mas inofensivo. A esposa dizia que ele era um bom provedor, embora passasse períodos fora. E o mais irônico e que mostra a complexidade da mente dele é que ele investiu pesado na educação dos filhos. O homem que destruía famílias alheias fez de tudo para que os seus filhos tivessem sucesso acadêmico, e eles acabaram entrando em universidades de prestígio, realizando o sonho de ascensão que o pai não conseguiu. E essa jornada sangrenta dele começou em 26 de maio de 1988. A primeira vítima, uma jovem de 23 anos, de sobrenome Bai, foi encontrada em sua casa na rua Yongfeng, com a garganta cortada e 26 facadas na parte superior do corpo. O crime começou aparentemente como uma tentativa de roubo. Ele queria levar um rádio, mas quando foi confrontado, a violência explodiu de forma desproporcional. 6 anos depois, em julho de 1994, ele voltou a atacar, dessa vez em um dormitório de trabalhadores, matando uma jovem de 19 anos com 36 facadas. A audácia dele estava crescendo. Ele percebeu que os complexos habitacionais eram vulneráveis e que ele podia entrar, cometer atrocidades e sair sem ser pego. Mas foi o ano de 1998 que marcou o auge do terror e mostrou que ele estava perdendo o controle dos seus impulsos. Naquele ano, ele matou 4 pessoas. Em janeiro, ele matou 2 mulheres com um intervalo de apenas 6 dias. E os crimes deixaram de ser apenas assassinatos para se tornarem rituais de mutilação. Ele começou a profanar os corpos de forma grotesca. Cortava orelhas, removia partes da pele das costas como se estivesse tirando um couro, e também mordia os corpos. Era como se ele quisesse levar um pedaço da vítima com ele, um troféu para reviver a fantasia depois. A frieza dele era tanta que em julho de 1998 ele quebrou o padrão de vítimas adultas e matou uma menina de apenas
8 anos de idade. Ele a estrangulou com um cinto de couro e escondeu o corpo no armário da casa dela. Em novembro do mesmo ano, ele cometeu talvez o crime mais horrível de todos na rua Dongshan, removendo partes íntimas, seios e mamas de uma jovem de 23 anos depois de desferir 22 facadas. E a cidade, claro, entrou em pânico absoluto. Foi nessa época que surgiu o boato de que o assassino só matava mulheres vestidas de vermelho. Embora a análise forense posterior tenha mostrado que isso não era um padrão absoluto e que as vítimas usavam várias cores, o impacto psicológico foi real. As mulheres de Bain pararam de usar vermelho. O comércio de roupas dessa cor despencou. As ruas ficavam desertas assim que o sol se punha e as trabalhadoras das fábricas passaram a andar apenas em grupos, com medo de se tornarem a próxima vítima. A polícia estava desesperada, oferecendo recompensas enormes em dinheiro, mas não tinha nenhuma pista concreta. Só que a polícia tinha o DNA dele, que foi coletado nas cenas, o tipo sanguíneo e até impressões digitais. Porém, esses dados eram inúteis sem um suspeito para comparar, já que o Gao era um fantasma no sistema local. Os ataques continuaram com a mesma brutalidade até 2002. O seu último crime ocorreu em um hotel, onde ele matou uma mulher de 28 anos em fevereiro daquele ano. E aí, de repente, o terror parou e o estripador simplesmente sumiu. E por 14 anos, a cidade viveu na dúvida se ele tinha morrido, se tinha sido preso por outro crime em outro lugar ou se tinha simplesmente se mudado. Por que um assassino tão ativo parou? A teoria mais aceita pelos criminólogos é que em 2002, o filho mais velho dele estava entrando numa fase crítica dos estudos, preparando-se para o ensino médio e a universidade. E o Gao, obcecado pelo sucesso dos filhos como forma de recompensar o seu próprio fracasso, pode ter ficado com medo de ser pego e arruinar o futuro deles. Além disso, ele já estava chegando aos 40 anos. A energia física para cometer crimes tão violentos diminuiu e a China começou a se modernizar rapidamente, com a instalação de câmeras de segurança por todo lado. O ambiente operacional ficou perigoso demais para o estilo de crime dele, que dependia da intrusão física. Então, ele simplesmente se aposentou do crime e continuou vivendo sua vida pacata na mercearia, jogando cartas com os vizinhos e visitando a família na sua cidade natal, como se nada tivesse acontecido. E a justiça parecia que nunca ia chegar. A investigação tradicional falhou miseravelmente por décadas. Os retratos falados feitos com base em testemunhas oculares que viam vultos suspeitos não ajudaram. E as pistas falsas, como a de um homem que odeia vermelho, só atrapalharam e desviaram recursos. Mas em 2016, a ciência deu um salto que mudou o jogo. A polícia chinesa começou a aplicar uma tecnologia nova de análise de DNA chamada YSTR. Diferente do DNA comum que misturava traços do pai e da mãe, esse exame foca exclusivamente no cromossomo Y, que é passado de pai para filho praticamente sem sofrer alterações. Isso significa que todos os homens da mesma linhagem paterna, pai, filhos, irmãos e tios por parte de pai, compartilham o mesmo perfil genético desse cromossomo. E o começo do fim para o Gao Shengyong foi um deslize cometido por um parente dele que nem sabia da existência dos crimes em Bain. Em 2015 ou 2016, um tio ou primo distante dele, lá da cidade natal de Wuzong, foi detido por um crime econômico menor, algo relacionado a suborno ou corrupção. Lembrando que é difícil dar certeza nos casos chineses, porque não tem muita informação. E como parte do protocolo moderno, a polícia coletou o DNA desse parente e colocou no banco
banco de dados nacional, que estava sendo expandido massivamente. Quando o computador cruzou as informações, o sistema deu um alerta vermelho. O perfil do cromossomo Y desse parente preso por corrupção era idêntico ao do DNA encontrado nas cenas do crime do estripador de Bahia. Isso não significava que o parente era o assassino, mas provava sem sombra de dúvidas que o monstro que a polícia procurava há 28 anos era um homem daquela família específica. A polícia então desenhou a árvore genealógica da família do Gao e foram eliminando os homens que não tinham a idade certa ou que não moravam na região de Bahia na época dos crimes. E aí sobrou o nome de Gao Shengyong. Ele estava lá na cidade nos anos certos, tinha a idade compatível e o histórico de residência que batia. E para ter certeza absoluta antes de agir, a polícia precisava coletar o DNA dele para comparar o perfil completo, não só o cromossomo Y. Eles conseguiram pegar o material genético dele secretamente, talvez de um copo que ele usou em um restaurante ou de uma bituca de cigarro descartada na rua. O teste de laboratório confirmou: o DNA era 100% compatível com o sêmen e as amostras de pele encontradas nas cenas dos assassinatos. No dia 26 de agosto de 2016, uma equipe tática da polícia cercou a mercearia dele, que ficava dentro da escola industrial de Bahia. Quando os policiais entraram, o Gao não tentou correr, não gritou e não reagiu. Ele estava calmo, com uma frieza que perturbou até os oficiais experientes. Ele sabia exatamente por que estavam ali. A máscara de sanidade que ele usou por tanto tempo tinha finalmente caído. E depois de preso, a postura dele continuou a mesma. Ele confessou tudo, contou os detalhes dos 11 assassinatos com uma precisão clínica, como se estivesse descrevendo uma lista de tarefas domésticas e não atos de brutalidade extrema. Ele se lembrava de datas, locais e detalhes específicos das mutilações, indicando que ele revivia aquelas memórias durante os anos de silêncio. O julgamento aconteceu em julho de 2017 a portas fechadas, porque os detalhes dos crimes que envolviam necrofilia e mutilações sexuais grotescas eram horríveis demais para serem expostos ao público e às famílias das vítimas. O advogado de defesa dele disse que o Gao cooperou o tempo todo durante o processo e nunca demonstrou qualquer emoção ou arrependimento visível. A psicopatia dele ficou evidente na capacidade de separar totalmente a vida de pai de família dedicado da vida de monstro sádico que ele escondia. Em 30 de março de 2018, a sentença final foi lida no tribunal. Pena de morte por homicídio intencional, estupro, roubo e profanação de cadáveres. O tribunal declarou que os motivos eram desprezíveis e os meios utilizados eram extremamente cruéis, causando um dano irreparável à sociedade. O Gao, no último ato de frieza, aceitou a sentença calmamente e declarou no tribunal que não iria recorrer da decisão. E talvez fosse a única vez na vida que ele assumiu a responsabilidade real pelo que fez. E no dia 3 de janeiro de 2019, o Gao foi executado. E a captura do estripador de Bahia não foi um mérito de uma investigação policial brilhante ou de um detetive genial, mas sim do avanço da ciência e da tecnologia. E se não fosse pelo desenvolvimento da análise de DNA familiar e pelos bancos de dados genéticos, é muito provável que ele tivesse morrido de velhice, livre e sendo lembrado pelos vizinhos apenas como o dono da mercearia, um homem quieto que tinha muito orgulho do sucesso dos filhos na universidade. O canibal de Yunnan.
Moradores de uma vila rural na província de Yunnan, na China, começaram a sentir um cheiro horrível vindo de uma das casas da vizinhança. E era uma mistura insuportável de podridão, sujeira velha acumulada e aquele odor forte de cachorro molhado e mal cuidado que embrulhava o estômago de qualquer um que passasse pela estrada de terra batida ali na frente. E quem olhava para a casa via alguns sacos plásticos azuis e verdes pendurados nos beirais do telhado, balançando com o vento. E desses sacos, muitas vezes, pingava um líquido escuro e grosso que atraía um enxame de moscas varejeiras debaixo do sol quente e úmido daquela região. O dono dessa casa era um homem que quase não abria a boca, vivia sempre de cara fechada e tinha uma mania que incomodava todos. Ele colocava música no volume máximo, tão alto que as paredes pareciam tremer. Era como se ele quisesse esconder ou abafar qualquer barulho estranho que viesse lá de dentro daqueles cômodos escuros. Ninguém ali tinha coragem de pular a cerca ou fazer perguntas indiscretas. Naquela comunidade, o medo funcionava na base do silêncio, porque todo mundo sabia que aquele vizinho estranho carregava nas costas a fama de já ter matado gente no passado. Estamos falando da vila de Nanmen, que fica no condado de Jining. É um lugar que vive uma realidade misturada, uma zona que fica bem no meio do caminho entre a roça tradicional, cheia de plantações, e a cidade grande de Kunming, que estava crescendo e se aproximando com as suas fábricas e construções. E o ano que a casa caiu de vez para esse sujeito foi em 2012, mas para a gente conseguir entender como que um predador conseguiu transformar a própria casa em um matador humano por anos sem ser incomodado, a gente precisa voltar bastante no tempo e entender quem era a figura por trás disso tudo. Zhang Yongming. Ele nasceu em 1956 e cresceu numa época muito bagunçada e violenta na China, durante a Revolução Cultural. Desde moleque, ele já mostrava sinais claros de que a cabeça dele não funcionava direito. Não era só rebeldia normal de adolescente, era maldade pura mesmo, uma vontade de matar os outros sem sentir nenhuma pena, uma frieza que assustava até a família. O primeiro aviso claro e perigoso de que ele era um risco para quem tivesse por perto apareceu em 1974, quando ele tinha 18 anos de idade. Ele fez uma coisa que ninguém conseguiu entender a lógica. Convidou o próprio primo, um rapaz chamado Lu Turong, que estudava com ele, para dormir na casa dele. A relação parecia normal, tanto que os dois dividiram a mesma cama, dormindo lado a lado como parentes e amigos fariam. Mas lá pelas 4 da manhã, a situação mudou completamente. Aproveitando que o primo estava no sono pesado e totalmente indefeso, o Zhang levantou, pegou um cutelo, aquelas facas pesadas e quadradas usadas para cortar carne e osso na cozinha, e atacou o pescoço do primo. E o rapaz só não morreu ali mesmo porque, no susto, conseguiu colocar o braço na frente quando veio o segundo golpe e começou a gritar desesperado. E os gritos acordaram os pais do Zhang, que correram para o quarto e tiveram a tarefa terrível de ter que segurar e desarmar o próprio filho à força. Quando tudo se acalmou, perguntaram por que ele tentou matar o primo daquele jeito, e a resposta dele foi fria e sem sentido. Disse que estava só fazendo uma brincadeira ou que estava tendo um pesadelo. E naquela época, a justiça não foi dura. Ele foi mandado para um campo de reeducação pelo trabalho, uma punição administrativa leve que não adiantou de nada para segurar a vontade de matar
dentro dele. E 4 anos depois dessa tentativa, em 1978, ele não errou. A compulsão dele falou mais alto e ele pegou um garoto de 16 anos chamado Yang Shurong, que morava numa vila vizinha. Dessa vez, ele foi até o fim. O Zhang estrangulou o menino e, para esconder o crime e não ser pego, ele cortou o corpo em pedaços, jogou algumas partes no rio que passava ali perto e enterrou o resto para ninguém achar. A polícia da época investigou, conseguiu juntar as pontas e descobriu que foi ele. O tribunal, vendo a gravidade do que ele fez, condenou o Zhang à morte em 1979. Só que foi aí que ocorreu um erro grave da justiça chinesa daquela época, uma falha que custaria muito caro décadas depois. Existia uma regra na lei que dava uma chance para o condenado. Ele recebia a sentença de morte, mas com uma suspensão de 2 anos. A lógica era que se ele se comportasse bem nesses 2 anos e trabalhasse direitinho na prisão, provando que tinha conserto, a pena de morte mudava para prisão perpétua. O sistema achava que podia consertar a cabeça de qualquer criminoso através do trabalho. O Zhang, que não era bobo e sabia manipular as pessoas, percebeu essa brecha e fingiu ser o melhor preso do mundo. Ele enganou os guardas e o sistema. A pena dele foi diminuindo por bom comportamento e em 1997, aos 41 anos, ele foi solto e colocado de volta nas ruas. A volta dele para a vila de Namen deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Ele voltou para a mesma terra, para a mesma casa da família, mas agora todo mundo olhava para ele sabendo que ele era um assassino condenado que tinha picado o corpo de um adolescente. Durante uns 10 anos, mais ou menos de 1997 até 2008, ele ficou na casa dele, cuidava da plantação, vivia isolado naquele terreno murado e o povo tolerava a presença dele ali, desde que ele não mexesse com ninguém. O que ninguém imaginava é que esse tempo todo de silêncio era só uma fase de preparação. Ele estava restabelecendo o território dele. A partir de 2008, a região ali começou a mudar bastante. Tinha muita estrada nova sendo construída, muita gente de fora passando para ir trabalhar na região e muitos estudantes circulando. A vila deixou de ser aquele lugar onde todo mundo conhece todo mundo e passou a ter um fluxo de estranhos. E era o cenário perfeito para um predador como ele voltar a atacar sem chamar atenção. E entre os anos de 2008 e 2012, a paz daquela região acabou, mas de um jeito silencioso. Meninos e rapazes começaram a sumir misteriosamente nas estradas perto da casa do Zhang. Era sempre o mesmo perfil, adolescentes caminhando sozinhos. E em 2011, a situação ficou crítica. Um garoto de 16 anos chamado Zhang Ainjun sumiu sem deixar rastro enquanto caminhava perto da casa do assassino. Outro jovem chamado Kai Yun-wei, de 17 anos, também desapareceu. Shen Tao, de 16 anos, foi outro que nunca mais voltou para casa. E as famílias desesperadas e sem saber o que fazer, corriam para a delegacia de polícia de Zhensheng, mas davam de cara com a má vontade e a preguiça dos policiais. A atitude da polícia local foi vergonhosa. Os oficiais se recusavam a abrir investigação de crime ou tratar os casos como homicídio. Eles diziam para os pais chorando que os filhos deviam ter fugido de casa por vontade própria, que eram jovens rebeldes ou que tinham ido para a cidade grande arrumar emprego e esqueceram de ligar para a família. A polícia inventava até uma história conveniente de que eles poderiam ter sido levados à força para trabalhar em fábricas de tijolos ilegais em outros lugares da China, tirando o corpo fora e jogando a responsabilidade para longe, em vez de investigar o que estava acontecendo ali no quintal deles. Eles diziam que estavam muito ocupados combatendo
combatendo o tráfico de drogas e não tinham tempo para investigar fugitivos. Enquanto a polícia lavava as mãos e ignorava o sofrimento das famílias, o Zhang agia livremente e com uma brutalidade que é difícil de acreditar. O jeito dele atacar era covarde e oportunista. Ele ficava de tocaia e pegava as vítimas de surpresa, muitas vezes vindo por trás enquanto elas caminhavam na estrada deserta. Ele usava um cinto ou as próprias mãos fortes de quem trabalhava na roça para esganar a pessoa até ela parar de respirar. Depois que a vítima estava dominada, ele arrastava os corpos para dentro do terreno dele, que era protegida por muros altos e muita vegetação, o que impedia qualquer vizinho curioso de ver o que estava acontecendo lá. O que ele fazia depois de tirar a vida desses jovens é de revirar o estômago e mostra que ele não tinha mais nada de humano. Ele não só matava para se livrar da pessoa, ele tratava os corpos como se fossem bichos de fazenda que ele tinha acabado de caçar. Dentro da casa, ele desmembrava as vítimas com ferramentas de açougueiro e usava técnicas de secar carne, pendurando os pedaços nos beirais para curar ao ar livre, do mesmo jeito que o povo da roça fazia com a carne de porco ou de iaque para guardar no inverno. Aqueles sacos plásticos que os vizinhos viam pingando era exatamente isso, partes das vítimas sendo preparadas. A maldade dele era tão grande que ele chegava a zombar da cara dos vizinhos e da própria comunidade. O Zhang ia até o mercado da vila carregando sacolas cheias dessa carne vermelha e magra que ele preparava em casa e vendia para o povo. Quando alguém perguntava que carne era aquela, já que parecia diferente da carne de porco comum, ele mentia na cara dura, dizia que era carne de avestruz. E como ninguém ali estava acostumado a comer avestruz, achavam que a textura e o gosto diferente eram normais daquelas aves exóticas. Ele vendia os restos mortais das vítimas para a própria comunidade comer. As pessoas compravam, levavam para casa, cozinhavam e serviam no jantar para suas famílias, sem fazer a menor ideia de que estavam participando de um horror desses. E além de vender para os vizinhos, ele tinha 3 cachorros grandes no quintal e jogava pedaços de pele, ossos grandes e restos que ele não conseguia vender para os bichos comerem. Era o jeito dele de economizar ração e ao mesmo tempo sumir com as provas do crime, fazendo os cães triturarem tudo. A casa dele, quando foi finalmente descoberta, parecia um filme de terror da vida real. Além da carne secando por todo lado, a polícia encontrou depois uma coleção que mostrava o tamanho da loucura dele. Ele guardava dezenas de garrafas de bebida alcoólica, tipo vinho de arroz, com olhos humanos dentro. Os globos oculares das vítimas ficavam boiando no líquido preservado, enfileirados em prateleiras empoeiradas. Parecia que ele queria guardar o olhar das vítimas como um troféu, ou talvez por alguma crendice maluca da medicina popular de que aquilo servia como algum tipo de remédio ou tônico para a saúde. O jardim e a plantação de vegetais em volta da casa também escondiam segredos profundos. O Zhang enterrava os ossos que não conseguia dar para os cachorros ou vender. Ele revirava a terra, plantava em cima e, com o passar dos anos, foi criando camadas e mais camadas de ossos enterrados no próprio quintal, transformando a casa dele em um cemitério clandestino. E essa farra macabra do monstro de Nanmen só acabou em abril de 2012. Infelizmente, não foi por competência ou inteligência da polícia local, mas sim porque ele pegou alguém que não devia e o caso ganhou repercussão. A vítima foi An Yao, um estudante universitário de 19 anos. E diferente dos outros meninos que eram de famílias muito pobres da roça e que a polícia ignorava com facilidade, An Yao sumiu em plena luz do dia numa área movimentada perto de uma construção onde ele fazia estágio. A família dele não aceitou as desculpas esfarrapadas da polícia. Além disso, as famílias das outras vítimas anteriores
anteriores já tinham se organizado por conta própria. Eles mesmos fizeram um mapa dos desaparecimentos, anotando onde cada um tinha sido visto pela última vez, e viram que todos os sumiços aconteciam perto da estrada que passava na frente da casa do Zhang. Eles começaram a fazer barulho na internet, postando em redes sociais como o Weibo, chamando a atenção para o caso bizarro dos jovens que sumia em Jining. A pressão online funcionou e o governo central lá de Pequim, a capital da China, ficou sabendo da bagunça e mandou uma equipe especial de investigadores criminais para lá. No dia 9 de maio de 2012, essa força-tarefa cercou a casa do Zhang. Quando os policiais entraram, deram de cara com o inferno na Terra. Acharam o celular do estudante An Yao, que tinha acabado de sumir, e também encontraram cartões de banco e documentos de outros meninos que tinham sumido meses ou anos antes. Viram a carne humana secando nos quartos, os olhos dentro das garrafas e os sacos plásticos pendurados pingando gordura. Começaram a escavar no jardim e encontraram tantos ossos misturados e fragmentados que precisaram de testes de DNA muito avançados para tentar separar quem era quem. O resultado dos exames forenses não deixou nenhuma dúvida. O DNA provou que aquela carne de avestruz e os ossos no jardim eram de vários adolescentes que os pais estavam procurando há anos. A polícia conseguiu provar com certeza absoluta e judicial que ele matou 11 pessoas, mas existia a suspeita forte e quase confirmada de que o número podia chegar a 17 vítimas ou até mais, considerando os ossos que não puderam ser identificados. E o escândalo foi tão feio e vergonhoso para a imagem da segurança pública que o governo chinês teve que punir a própria polícia para dar uma resposta à sociedade. 12 oficiais, incluindo o chefe de polícia do condado de Jiming e o chefe da estação de Jincheng, foram demitidos por terem abandonado o dever. O governo admitiu publicamente que se a polícia tivesse feito o trabalho dela e investigado as primeiras denúncias dos vizinhos sobre o cheiro ruim e os primeiros sumiços, muitas vidas teriam sido salvas. O julgamento de Zhang aconteceu rapidinho em julho de 2012 no Tribunal Intermediário Popular de Kunming. O clima no tribunal era pesado. Ele ficou sentado lá no banco dos réus com fones de ouvido para escutar a tradução e as falas do juiz. E durante todo o tempo não mostrou nenhum pingo de arrependimento. A cara dele não mudava, parecia uma pedra. E quando a promotoria mostrava as fotos do que ele fez, dos corpos, dos restos mortais, ele continuava com a mesma expressão vazia e fria. Ele se recusou a pedir desculpa para as famílias que estavam lá chorando e gritando no tribunal. Respondia às perguntas do juiz com poucas palavras, sem nem olhar na cara das pessoas, provando que ele não tinha sentimento nenhum pelo sofrimento que causou. E claro, o tribunal não teve dúvida. Ele foi condenado à morte por homicídio intencional, destruição de cadáveres e vilipêndio. O juiz falou na sentença que a crueldade dele era extrema e que os crimes causaram um estrago enorme e desastroso na sociedade. E dessa vez não teve conversa de suspensão de pena por 2 anos ou segunda chance para a reabilitação. Qualquer pedido de recurso da defesa foi negado na hora pelo Tribunal Superior. A justiça queria resolver logo isso para tentar limpar a sujeira e diminuir a vergonha de ter deixado um monstro solto por tanto tempo debaixo do nariz das autoridades. No dia 10 de janeiro de 2013, a história do canibal de Yunnan acabou de vez. O Zhang foi levado para o local de execução sob forte esquema de segurança e a sentença foi cumprida. A
morte dele foi notificada em todos os jornais estatais da China como um exemplo de que a justiça funciona, embora tenha tardado muito. As investigações foram encerradas, a casa foi limpa e esvaziada, e a vila de Nanmen tentou voltar ao normal, mas ficou marcada para sempre. E as famílias receberam a confirmação triste e revoltante do que aconteceu com os filhos, tendo que lidar com a dor de saber que eles viraram comida ou ração por pura maldade.